volta de 1500 anos, diversas formas de monetizações foram descritas na Bíblia. Nela podemos encontrar tanto em forma de negociações, quanto dentro de descrições históricas. Começaremos um estudo muito interessante sobre essas moedas, começando hoje pelo lepton. Em meados do século I, os leptons se tratavam da moeda romana de menor valor e que circulavam pela Palestina na época de Jesus, podendo ser comparado ao nosso centavo. Essas pequenas moedas poderiam ser compostas de bronze ou de cobre, e sua medida girava em torno de 10 a 12 milímetros. Ela era extremamente pequena. Lembrando que em algumas traduções bíblicas, o lepton pode ser encontrado como óbulo. Em Marcos capítulo 12, versículo 41 ao versículo 44, diz assim: Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias, enquanto veio uma mulher pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou os discípulos e disse: Eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Também podemos encontrar essa mesma narrativa escrita por Lucas no capítulo 21, do 1 ao 4. Observe que os discípulos Marcos e Lucas descrevem que quando Jesus estava pregando no templo, uma viúva veio e entregou os seus únicos 2 leptons que tinha. Jesus, vendo isso, deixou todos muito espantados pelo seu comentário. Entenda, as condições das mulheres no tempo de Jesus eram muito diferentes do que temos hoje. Elas não tinham direito a empregos, salários, pensão e nem aposentadoria. Porém, quando uma mulher se casava, recebia de seu pai algumas moedas que ela guardava a vida toda como um seguro caso seu marido falecesse ou ele não voltasse de uma guerra. Se uma mulher ficasse viúva e não tivesse filhos adultos ou algum parente próximo que pudesse cuidar dela, as únicas opções para ela seria mendigar ou se prostituir. Um detalhe muito importante que devemos lembrar é que esse tipo de moeda não deveria nem entrar no templo por ser feita de bronze ou de cobre, pois no templo somente eram aceitas anualmente as moedas de alto teor de prata, com exceção apenas nos dias de Moisés, que eram usados ciclos, e que logo depois os impostos foram atualizados por Neemias para o segundo templo. Depois de todas essas informações, agora podemos entender o tamanho do sacrifício que aquela viúva realizou. Vemos que o elogio de Jesus descreve uma ação que não se trata de uma mera ostentação perante os olhos das outras pessoas, e sim uma oferta de coração que foi reconhecida por Jesus. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E por fim, não esqueçam de compartilhar. Tchau, até breve!